Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Thiago mais uma vez aí, vindo para mais uma aula de potenciação, né? Antes a gente tinha visto já as regras de multiplicação, agora eu vou falar com vocês um pouquinho da divisão, tudo bem? Então vamos continuar essa aula pensando no seguinte, galera. A gente tem aqui o 2 elevado à quinta potência e aqui o 2 elevado ao cubo, ou seja, 2 elevado à terceira potência. Como eu tinha falado anteriormente, 2 elevado à quinta significa 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, sobre 2 elevado ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2. Como eu tinha falado já em vídeos anteriores, quando a gente tem valores em cima e embaixo, ou seja, numerador e denominador, com a mesma operação de multiplicação em comum, a gente pode fazer a divisão desses fatores. 2 divide por 2, 2 divide por 2, 2 divide por 2. Então vai sobrar a quantidade de vezes que o 2 está multiplicando por ele mesmo. O 2 multiplica por ele mesmo 2 vezes. Então isso faz com que 2 ao quadrado seja igual a 4. Beleza? E aí, se a gente for pensar também, a gente pode imaginar o seguinte caso. Que aqui é como se a gente tivesse a base 2, tá? Esse valor que fica aqui embaixo a gente chama de base. E tivesse feito a diferença entre o expoente do numerador pelo expoente do denominador, ou seja, 2 elevado a 5 menos 3. E 2 elevado a 5 menos 3 acabou gerando para a gente o 2 elevado ao quadrado, que deu igual a 4. Beleza? Então, quer ver só? A gente vai fazer o mesmo passo do anterior aqui embaixo. 3 elevado a 7. Isso é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 sobre 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3. Perfeito? Então a gente pode efetuar a divisão. Opa, aqui faltaram mais 2, 3, né? O 3 está repetindo por ele, multiplicando por ele mesmo 7 vezes. Então eu posso dividir esse 3 por esse 3, esse 3 por esse 3. Então me sobram 5, 3 aqui em sequência. Se você fizer isso aqui, então 3 multiplica por ele mesmo 5 vezes. E quanto que é o resultado disso? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Só que você poderia também ter feito o quê? De uma forma mais simples, você ter pego a base 3, o valor que fica aqui embaixo, que a gente chama de base numérica, e elevado ele à diferença da potência do numerador, que é 7, pela potência do denominador, que é 2. Isso daria 3 elevado a 5. Então aqui a gente pode perceber que existe uma regrinha para isso, né? Na divisão de dois termos de mesma base, repetimos o valor do número da base e subtraímos o valor dos expoentes. Sempre o do numerador vem primeiro e o denominador vem no final. Tudo bem? E aí a gente pode pensar no seguinte caso. Vamos imaginar para esses dois valores aqui o que queria acontecer? Vamos fazer primeiro para o 3 elevado a 6 sobre 3 elevado a 6. Isso seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 sobre 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Agora, quando você faz isso, o que acontece, galera? Você pode dividir esse 3 com esse 3, esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Então a divisão do numerador pelo denominador dá 1, porque o mesmo valor que estava no numerador é o valor que está no denominador. Então essa divisão dá 1. Se a gente fizer a mesma coisa que a gente fez anteriormente, isso aqui corresponde a 3 elevado a 6 menos 6. Porque é a diferença do numerador pelo denominador. E isso aqui dá quanto? Isso dá 3 elevado a 6 menos 6, 0. Ou seja, 3 elevado a 0 dá 1. Certo? Agora o que acontece? E se eu fizesse isso com A elevado a M sobre A elevado a M? E aí aqui a gente só faz a observação que A é diferente de 0. Beleza? Então vamos lá. Eu teria A multiplicando por A, e isso aqui até chegar a A.
Quantas vezes eu faria isso? Eu faria isso m vezes, correto? Sobre A vezes A vezes A, e eu faria isso também m vezes. Já que os dois casos eu faria m vezes, também é fato que eu posso efetuar as divisões. Por que eu posso efetuar as divisões? Porque eu garanti que o meu A é diferente de zero, certo? Então, o resto dessa divisão, na verdade, o quociente dessa divisão vai ser igual a 1. Porém, se eu tivesse feito a regrinha que a gente criou, isso ficaria A elevado a m menos m. Só que se você tem duas constantes, uma constante com valor positivo e outra com valor negativo, elas são opostas. E a soma de opostos dá zero. Então, isso seria A elevado a zero igual a 1. O que leva a gente àquela dedução que todo mundo fala, né? Todo número elevado a zero dá 1. Só que isso não é totalmente verdade. Não é todo número elevado a zero que dá 1. É todo número elevado a zero diferente de zero que dá 1. Então aqui, e se o A fosse zero? Eu teria 0 elevado a m sobre 0 elevado a m. Só que 0 elevado a m seria 0 vezes 0 vezes 0, infinita não, m vezes até 0. Isso seria 0 vezes 0 vezes 0, m vezes se repetindo até 0, certo? Isso aqui seria um m vezes, isso aqui aconteceria m vezes. Só que se você for parar para analisar, você teria que dividir 0 por 0. Então, quando você divide 0 por 0, o que vai acontecer? Qual o valor que, se você multiplicar por 0, chega mais próximo de 0? Pode ser 1. Quando você divide 0 por 0, pode ser 35. 35 vezes 0 vai dar 0, o resto vai dar 0. Então, o que acontece é que, independente do valor que você coloque, vai existir um Q1, que é o quociente 1, e um Q2, esses caras vão satisfazer 0 sobre 0. Só que para a divisão existir, o quociente tem que ser único. Então, isso é um absurdo, né? Acontecer. Matematicamente, isso não pode acontecer. Então, por isso que o zero, quando você faz esse pequeno pensamento, o que acabaria é que você teria um zero elevado a m menos m, que seria 0 elevado a 0. E isso aqui é indeterminado, tá? Isso aqui a gente não consegue determinar o valor porque existem infinitos quocientes que adotam essa resposta. Beleza? Então, vamos lá para mais um caso que a galera confunde bastante, né? E aí eu vou mostrar para vocês o aparecimento de alguém aqui que vocês costumam temer um pouquinho. Se eu tenho 5 ao quadrado, eu tenho 5 vezes 5. Se eu tenho 5 ao cubo, eu tenho 5 vezes 5 vezes 5. Concorda? Então, eu posso pegar e dividir 5 por 5, 5 por 5. A divisão aqui deu 1. Então, 1 vezes 1, 1. Sobre 1 vezes 1, 1 vezes 5, 5. Mas se eu tivesse feito aquela regrinha, eu teria aqui, na verdade, um 5 elevado a, primeiro, o expoente do numerador, subtraindo o expoente do denominador, que é 3. Então, eu teria que 5 elevado a menos 1, isso é igual a 1 sobre 5. Por isso que quando você vê um expoente negativo, você fala o quê? Você pega o que é numerador e faz virar denominador. E bota tudo isso sob 1, que foi o que aconteceu aqui. Mas é por quê? Porque essa divisão é feita anteriormente, por isso que a gente chega a esse resultado. Agora vamos para o segundo caso, 2 ao quadrado. Então fica 2 vezes 2 sobre 2 elevado a 9. É 2 vezes 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 2. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9,2. O que a gente pode fazer? Isso vai ser dividido por 2, esses caras também se dividem. Logo, o que vai sobrar para a gente? Aqui em cima a gente sabe que dá 1, e embaixo vai ser 2 elevado a 7. Só que você sabe que eu poderia ter escrito isso como sendo 2 elevado a 2 menos 9. Então isso ficaria 2 elevado a menos 7 é igual a 1 sobre 2 elevado a 7. E aí pode reparar que quando você tem um expoente negativo, você vai tomar o inverso do número. Né? Lembra do elemento inverso? O inverso é multiplicativo. Então você toma o elemento inverso. E o 7, que era a potência, permanece aqui embaixo. Sei que vocês vão estar com curiosidade. 1 sobre 2 elevado a 7 vai ser 1 sobre 128. E aí aqui encerrou esse caso. Então por isso que os expoentes negativos eles têm essa propriedade de inverter o número, de transformá-lo no elemento inverso multiplicativo. Beleza? E aí o que você faz quando você tem multiplicação de bases diferentes com potência igual? Isso é simples, galera. Isso aqui pode ser encarado como sendo a seguinte forma. Aqui você não tem o 2 multiplicando por ele mesmo 3 vezes, e o 5 multiplicando por ele mesmo 3 vezes. Então você pode escrever isso como sendo 2 vezes 5, porque o produto deles também vai ser multiplicado 3 vezes. Ah, Thiago, não concordo. Você não concorda? Então vamos pensar aqui. Seria 2 vezes 2 vezes 2, vezes 5 vezes 5 vezes 5. Só que a gente sabe que na matemática a ordem dos fatores não altera o produto. Então eu posso escrever isso como 2 vezes 5, vezes 2 vezes 5, vezes 2 vezes 5. O nome dessa propriedade é comutatividade. Você pode trocar os termos de posição sem que o resultado final se altere. Tudo bem? Então, o que você vai ter? 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5, 10. Então, quantas vezes o 10 está multiplicando por ele mesmo? 3 vezes. Então, isso é 10 ao cubo. Se eu tivesse feito isso aqui no começo, 2 vezes 5 daria também 10. 10 ao cubo. Então, a gente encontra a mesma resposta nos dois casos. E como vocês sabem, 10 ao cubo é 1000. Tudo bem? E aqui, a gente tem 3 ao quadrado vezes 11 ao quadrado. Como as potências são iguais, então basta que a gente multiplique o valor das bases e repita os expoentes. E isso vai ser igual a 33 elevado ao quadrado. Beleza? E aí aquelas dicas, né? Nunca faça. Porque o aluno às vezes ele se embola devido às regras anteriores, ele achar que ele pode fazer alguma coisa. Então você nunca pode fazer isso. 2 elevado ao quadrado mais 2 elevado ao cubo. 2 elevado a 5. Tá? Isso aqui é diferente. Porque repara só uma coisa. 2 ao quadrado é 4. 2 ao cubo é 8. E 2 à quinta é 32. Então aqui a gente tem uma soma dando 12. E aqui a gente tem uma soma, a gente tem um valor, na verdade, dando 32. Então nós já sabemos que esses dois carinhas são completamente diferentes no valor final. Certo? Também tem gente que faz o quê? 7 elevado ao cubo menos 7 elevado ao quadrado é 7 elevado a 3 menos 2, que é 1. Então isso daria 7. Só que se você for prestar atenção, 7 elevado ao cubo é 343. E 7 elevado ao quadrado é 49. E isso é completamente diferente de 7. Beleza? E o último caso, para você nunca cometer esse erro, é você fazer. Quando você tem produto de bases iguais, expoentes iguais, tem alguns alunos que fazem o quê? Multiplicam a base. Isso vai dar 3, 4, 12. E somam os expoentes. 2 mais 3, 5. Então, esse é mais um caso para que você nunca faça e nunca caia numa pegadinha, tá? Porque tudo isso daqui, se você fizer, é um grande erro. Tudo bem, galera? Espero que vocês tenham curtido a aula, tá? Fiquem atentos aqui no canal para mais aulas, tá? Se você curtiu, então, dá o seu joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal, que essa semana ainda eu vou estar trazendo novidades pra gente, tá? Se cuidem, né, durante essa pandemia que a gente está vivendo aí, lavem as mãos, fiquem em casa o máximo que vocês puderem, quem não puder ficar em casa, se cuida, tá? Na rua, porque as pessoas que a gente ama
dependem disso. Um abraço, galera. Fiquem bem. Tchau, tchau.